Olá, amigos do Foco Total. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil, e é uma alegria estar com vocês aqui no Foco Total para que a gente possa aí juntos fazer uma revisão da parte geral e do direito das obrigações, voltada aí para essa prova de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. Nós temos um concurso aí sobre as batutas da VUNESP. As questões não são totalmente simples, mas são questões boas, são questões bem elaboradas, e o perfil da VUNESP na elaboração de prova é realmente a distribuição, não é? A gente encontra ali as questões da prova cobrando ali todo o edital, uma questão de cada ponto do edital. Eu quero trabalhar aqui com você, que me acompanha no Foco Total, duas partes fundamentais aí dentro do direito civil. A primeira, a parte geral, não é mesmo? Quem conhece bem a parte geral caminha tranquilamente por todo o direito civil, e o direito das obrigações. Eu preparei aqui um material que eu já estou colocando aqui na tela para você, específico aí para esse concurso, em que a gente promove essa revisão. E eu quero começar aqui lembrando a você de um tema interessante, que é a morte presumida. Quando a gente fala em morte presumida, a gente sabe muito bem que a morte presumida, ela existe dentro do Código Civil, e ela existe em dois pontos que não se confundem. Cuidado, porque o examinador da prova, ele quer te confundir. Ele quer que você misture a morte presumida lá do artigo 7º do Código Civil com a morte presumida lá do procedimento da ausência. E eu vou chamar a sua atenção para que você não faça isso. Quando a gente fala em morte presumida, não há um corpo, não é mesmo? Pois bem. E daí que a morte presumida, ela pode acontecer fora do procedimento da ausência, que são naquelas situações do artigo 7º do Código Civil, ou dentro do procedimento da ausência. Devagarzinho, primeiro, vamos nos lembrar da morte presumida do artigo 7º. Quando você abre o artigo 7º do Código Civil, ele diz para a gente que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Por que sem decretação de ausência? Porque tem a morte presumida que não nos interessa nesse momento, que é a morte presumida do procedimento da ausência, não é mesmo? Então, no artigo 7º, nós vamos ter a morte presumida sem decretação de ausência. E quais são as duas situações para que ocorra aí a declaração de morte presumida sem se abrir aquele custoso procedimento de ausência? Primeiro, artigo 7º, inciso 1º, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Aqui, geralmente, os problemas de prova envolvem tragédias, não é mesmo? Do avião que caiu, procuraram o corpo da pessoa e não encontraram. Então, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A segunda situação é aquela situação em que o sujeito foi para a guerra, guarda comigo, o cara foi para a guerra e tem 2 anos que essa guerra já acabou. E ele não voltou, ele não apareceu. Compreenda comigo que é possível que seja declarada a morte presumida dele e não haverá abertura do procedimento de ausência. Então, por isso, o inciso 2º vai dizer para a gente, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Quando você guarda essas duas situações, não basta isso não. Você tem que entender que a lei, no parágrafo único, o Código Civil, no parágrafo único do artigo 7º, vai exigir o preenchimento de um requisito para que ocorra aquela declaração de morte presumida. E que requisito é esse? Esgotar todas as buscas e averiguações. Então, seja para o inciso 1º, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou naquele caso do sujeito que foi para a guerra e tem 2 anos que ele não apareceu, tem que esgotar todas as buscas e averiguações, e aí o juiz vai declarar aquele sujeito como presumidamente morto, e inclusive colocando ali na sentença que ele declara isso, a data provável do óbito. Muito bem. Agora, quando a gente caminha um pouco mais à frente no Código Civil, a gente também encontra a morte presumida. Só que a gente encontra a morte presumida dentro do procedimento da ausência. Ora, o procedimento da ausência é um procedimento que demora anos no Poder Judiciário, que está no Código Civil do artigo 22 até o artigo 39, e a ideia básica que as pessoas têm de ausência é daquele sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, não é mesmo? O sujeito desaparece do seu domicílio
sem deixar vestígios. É importante notar que o procedimento da ausência ele se desenvolve em 3 fases. Então, a gente tem uma primeira fase em que é declarada a ausência, são arrecadados os bens do ausente, é nomeado um curador para administrar aqueles bens. Mas depois disso, a gente alcança uma segunda fase, que seria ali a fase da sucessão provisória, em que os herdeiros passam a ter a posse dos bens. Aí, 10 anos depois dessa sucessão provisória, de acordo com o artigo 37, vem a sucessão definitiva. É nessa fase da sucessão definitiva, que está lá no artigo 37, que ocorre a declaração de morte presumida do ausente. Então, se você me pergunta, declaração de morte presumida no procedimento da ausência, onde se encontra? Ao final do procedimento, quando dá sucessão definitiva. E a sucessão definitiva, de acordo com o 37, chega 10 anos depois da sucessão provisória, não é mesmo? Tudo bem. Mas você tem que guardar também que tem uma outra situação de sucessão definitiva no procedimento da ausência. Qual que é a outra situação? Aquela situação em que quem sumiu hoje tem que ter, no mínimo, 80 anos de idade. Há pelo menos 5 anos, ninguém tem notícia dessa pessoa. Então, imagine uma pessoa que realmente desapareceu, só que hoje ela é bem velhinha, ela tem mais de 80 anos. No mínimo 80, 81, 82, 83 anos, no mínimo 80 anos. E há no mínimo 5 anos, ninguém tem notícia dessa pessoa. Essa é uma outra situação que está no 38, que autoriza ao juiz ir direto ali para a sucessão definitiva. E nessa fase da sucessão definitiva, você nota comigo que é quando ocorre a declaração de morte presumida do ausente. Então, não confunda a morte presumida do artigo 7º com a morte presumida do procedimento da ausência. Ponto. Superado isso, você caminha comigo. E se lembra que quando a gente estuda a parte geral do direito civil, há um ponto fundamental, que é o estudo das incapacidades. É claro que você tem que saber quem são os absoluta e quem são os relativamente incapazes no Código Civil de 2002, depois da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como assim, professora, depois da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência? É que hoje a gente não encontra mais a pessoa com deficiência em moldura nem de absolutamente incapaz, nem de relativamente incapaz. Então, a pessoa com deficiência, a priori, em princípio, essa pessoa é plenamente capaz. Muito bem. Então, quem é considerado como absolutamente incapaz hoje? Ora, hoje, como absolutamente incapaz, a gente só tem uma pessoa. Aquele que seja menor de 16 anos. Está lá no artigo 3º do Código Civil, como você bem sabe. O absolutamente incapaz, ele não pode praticar ato da vida civil sozinho. Ele precisa de um representante, não é mesmo? E se ele vem a praticar um ato da vida civil sem estar devidamente representado, é bom que se lembre que esse ato será nulo, nulidade absoluta para este ato. Agora, existem os relativamente incapazes, que são aqueles que se situam lá no artigo 4º do Código Civil. E o artigo 4º do Código Civil, ele traz 4 incisos, vamos lembrar aqui juntos, são relativamente incapazes, os maiores de 16 e menores de 18, então dos 16 aos 18 anos, o ébrio habitual, que é o alcoólatra, o toxicômano, o viciado em tóxico, aquele que por causa transitória ou até mesmo uma causa permanente não possa ali exprimir a sua vontade. Então, por exemplo, uma pessoa em estado de coma, uma pessoa em que julgaram um hipnóticozinho na bebida dela, ela tomou aquilo ali, aquela pessoa é considerada como relativamente incapaz. E, por fim, no artigo 4º, nós vamos encontrar o pródigo, que é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. Então, você tem que saber, claro, de cor, para uma prova de analista jurídico do MP, quem é absoluto e quem é relativamente incapaz. Lembrando que hoje nós temos um tema muito em voga, que é o vício em jogos, não é mesmo? A pessoa é viciada em jogar. E aí, se aparecer na sua prova, o que essa pessoa que é viciada em jogo, o que ela deve ser considerada? Ora, será que ela está ali no inciso 2º do artigo 4º? Não, o inciso 2º fala em alcoólatra e toxicômano, ébrio habitual e viciado em tóxico. Essa pessoa viciada em jogos,
ela é considerada relativamente incapaz, só que ela estaria no inciso 4º, dentro da moldura de prodigalidade, ok? Então, o viciado em jogo estaria aí como pródigo, portanto, sendo considerado como relativamente incapaz, sim. Indo além, essa pessoa que é relativamente incapaz, ela precisa da devida assistência, e se faltar a ela assistência, o ato será considerado, o negócio será considerado anulável, não é mesmo? Anulável. Mas eu quero lembrar de um detalhe interessante, que é o seguinte: imagine essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos e resolva, por exemplo, fazer um contrato e essa pessoa não quis a assistência. Essa pessoa recusa a assistência. Por exemplo, ela engana a outra parte ali, falando que é maior de 18 anos, ou então dolosamente oculta a sua idade. De alguma maneira, ela engana a outra parte e faz aquele negócio. Será que neste caso eu devo dizer que porque faltou a assistência, esse negócio é anulável? Resposta: não. Nesse caso em que falta a assistência, mas por que faltou a assistência? Porque o próprio incapaz, essa pessoa que tem entre 16 e 18 anos, essa pessoa ela enganou a outra parte. Neste caso, você não vai dizer que esse negócio é anulável, você deve dizer que este negócio será considerado perfeitamente válido e exigível. Isso está lá no artigo 180 do Código Civil, um dispositivo importante. Então, veja, claro, qual que é a regra geral? Pessoa entre 16 e 18 anos precisa da devida assistência sob pena de o ato ser anulável. Mas se faltar assistência porque a própria pessoa enganou a outra parte, aí esse negócio será considerado como perfeitamente válido e exigível. É o artigo 180 do Código Civil, que se funda no princípio da boa-fé objetiva. Isso mesmo, o princípio da boa-fé objetiva, dentro ali da teoria do Tucock, isso mesmo, teoria do Tucock, uma das teorias lá da boa-fé objetiva. Dentro da parte geral do direito civil, claro, a gente tem que lembrar da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, um ponto importante, desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A gente sabe que a pessoa jurídica, tal qual a pessoa natural, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica, sim, e tem um patrimônio próprio e responde por seus atos, mas, excepcionalmente, é possível haver a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica para que seja responsabilizado aquele membro que aprontou, que abusou da personalidade da pessoa jurídica, não é mesmo? Então, o papo é esse, desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A gente tem a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em diversas leis no nosso ordenamento jurídico. Claro, nós estamos numa aula de direito civil, interessa o Código Civil. E o Código Civil traz a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em moldura muito própria lá no artigo 50. Você deve levar esse artigo 50 com muita tranquilidade aí para sua prova também. Esse artigo 50, ele fala quando tem cabimento a desconsideração aí da personalidade da pessoa jurídica pelo Código Civil. E pelo Código Civil, pelo artigo 50, é necessário que haja um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Para que haja desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, para que se alcance o membro que aprontou, por exemplo, o sócio daquela sociedade, para que aquele sócio responda pessoalmente, perceba comigo que é necessária a comprovação de um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Ah, mas o que indica que há abuso da personalidade da pessoa jurídica, professora? O artigo 50 te diz. O artigo 50 fala que desvio de finalidade e confusão patrimonial indicam aí o quê? Um abuso da personalidade. Qualquer um dos dois, tá? Então, se foi comprovado ali um desvio de finalidade ou então uma situação de confusão patrimonial, de uma promiscuidade patrimonial do patrimônio da pessoa natural, do sócio, com o patrimônio da pessoa jurídica, da sociedade, por exemplo, isso é confusão patrimonial, é caso que indica abuso de personalidade e autoriza, portanto, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, veja que pelo Código Civil não é tão fácil se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, porque você precisa comprovar este abuso. E daí, então, que eu concluo com você que o Código Civil adota uma teoria
que é a chamada teoria maior. Teoria maior. Vamos nos lembrar que há a desconsideração no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, mas lá adota-se a teoria menor. Não é necessária a comprovação do abuso da personalidade da pessoa jurídica. Aqui no Código Civil, não. Aqui no Código Civil precisa de um abuso, da comprovação de um abuso da personalidade. Ah, tá, mas professora, pelo Código Civil pode-se desconsiderar de ofício? O juiz sentiu cheiro de abuso da personalidade, ele pode ir desconsiderando de ofício? Não. É necessário um requerimento da parte ou do MP, do Ministério Público, nos casos em que lhe couber intervir, ok? Então tem que haver um requerimento ou da parte ou do MP. Outro detalhe interessante, será alcançado aquele membro, aquela pessoa natural da pessoa jurídica que tenha ali levado vantagem direta, benefício direto ou até mesmo indiretamente com aquele abuso da personalidade. Então, eis a teoria maior que exige a comprovação de um abuso da personalidade. Agora, vale lembrar que o nosso ordenamento jurídico, o Código Civil, está no Código Civil, tem menção no CPC também, de 2015, o Código Civil, ele traz a possibilidade de desconsideração inversa, que está lá no parágrafo 3º do artigo 50. E a desconsideração inversa é exatamente para aquela situação em que a pessoa natural, por exemplo, o sócio da pessoa jurídica, oculta bem, esconde bens na pessoa jurídica. Então, imagine um sujeito antevendo o fim do casamento dele, e aí ele pensa, eu vou esconder bens na pessoa jurídica a qual eu pertenço ali, eu faço parte, para quê? Para amanhã eu me divorciando, a minha mulher leve menos aqui na divisão, na partilha de bens. Ora, essa mulher ela pode ir lá na pessoa jurídica, então daí uma desconsideração inversa. Porque quando a gente fala em desconsideração inversa, a gente vai na pessoa jurídica para pegar os bens, percebeu? Então a gente tira a pessoa natural da frente e vai na pessoa jurídica porque os bens estão ocultados, estão escondidos na pessoa jurídica. Isso existe, isso é possível? Claro que sim. E ainda vou te lembrar que o STJ trouxe uma manifestação em 2023 da chamada desconsideração positiva. Ela não está presente em lei, no Código Civil, mas o STJ trouxe precedente reconhecendo a tal da desconsideração positiva, que teria cabimento na seguinte situação. Imagine que aquela pessoa jurídica, ela é devedora, ela tem credores, e aquela pessoa jurídica, ela tem imóvel. Acontece que aquele imóvel é ocupado por um sócio daquela pessoa jurídica, porque os sócios, por exemplo, moram, residem naquele imóvel, só que o imóvel é de titularidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é devedora, ela tem credores. A pergunta é, será que o credor pode promover a penhora aí desse imóvel? Você deve estar pensando, professora, a pessoa jurídica é a devedora, a pessoa jurídica é a dona, então eu acho que é possível, sim, a penhora desse imóvel. O STJ, aplicando a chamada desconsideração positiva, disse que essa desconsideração, que essa penhora não poderá acontecer, porque a desconsideração aqui deve ser considerada de forma positiva, para proteger o bem de família. Porque aquele imóvel, embora seja de titularidade da pessoa jurídica, desempenha uma função de bem de família. Então, não caberia a penhora aplicando-se a desconsideração positiva. Então, é um posicionamento interessante. Outro ponto interessante que eu quero lembrar a você que me acompanha aqui no Foco Total é que nós tivemos uma novidade em 2024 no âmbito da pessoa jurídica, lá no rol do artigo 44, foi inserido o inciso 7º, em que se considera como pessoa jurídica aquilo que é chamado de empreendimento de economia solidária. Empreendimento de economia solidária. Nós temos agora um inciso 7º no artigo 44, sendo considerado, pois, como pessoa jurídica de direito privado, o empreendimento de economia solidária. Mas o que acontece aqui? Para você entender o empreendimento de economia solidária, você vai gravar uma palavrinha para mim. Qual? Autogestão. Isso mesmo, autogestão. Aquelas pessoas estão trabalhando ali e estão
dentro de uma autogestão, não é uma heterogestão. Então, veja, as ordens não vêm de forma verticalizada, as ordens são horizontais. Percebeu? Há um comando horizontal, então há uma autogestão daquelas pessoas ali. Então, assim vai acontecer o trabalho ali naquele empreendimento de economia solidária. Um ponto importante é guardar que a Lei 15.068 de 2024, que trouxe aí dentro do Código Civil, para dentro do Código Civil, o empreendimento de economia solidária, diz para a gente que, olha, se essa lei, a Lei 15.068, não solucionar o problema que envolva empreendimento de economia solidária, nós deveremos aplicar as regras das associações. Então, serão aplicadas as regras das associações, subsidiariamente. Percebeu? Então, se não tem lei própria, vamos aplicar as regras das associações. Não são as regras das sociedades, mas as regras das associações. Parágrafo 2º do artigo 44 do Código Civil, ok? Posto isso, voltando lá na pessoa natural, eu quero te lembrar acerca da emancipação. Isso mesmo, emancipação. A gente sabe que a emancipação, ela chega atribuindo capacidade de fato para aquela pessoa que ainda não tem capacidade de fato. Claro que existem alguns atos que essa pessoa mesmo emancipada, ela ainda não vai poder praticar. Por quê? Porque tem lei especial exigindo mínimo de idade. Mas, por exemplo, aquela pessoa que foi emancipada, ela pode celebrar um contrato, ela pode, por exemplo, comprar um carro. De outro lado, ela não pode pretender tirar uma carteira de motorista, uma carteira de habilitação. Por quê? Porque o Código de Trânsito exige mínimo de 18 anos. Essa pessoa emancipada não pode querer frequentar determinados lugares, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente exige mínimo de 18 anos. Então, enfim, a emancipação dá capacidade de fato para aquela pessoa, mas mesmo assim tem alguns atos que ela não poderá praticar. Quando ocorre a emancipação? Vamos passar em revista rapidamente quais são as situações de emancipação. A gente tem lá no parágrafo único do artigo 5º, no inciso 1º, na primeira parte, a emancipação promovida pelos pais. Então, o pai mais a mãe vão até um cartório e, por meio de escritura pública, emancipam o filho, a filha, que tenha no mínimo 16 anos. Isso independerá de manifestação ali, de homologação do Poder Judiciário. Compreenda comigo, o pai e a mãe foram a um cartório emancipar o seu filho. Outra situação de emancipação, a chamada emancipação judicial, que é feita pelo juiz. Mas o que seria isso? A emancipação judicial, que está na segunda parte do inciso 1º, do parágrafo único do artigo 5º, se refere àquela situação que diz respeito àquele jovem que também tenha no mínimo 16 anos, mas que não tem nem pai nem mãe. Por exemplo, morreram, são ausentes, foram comprar cigarro e nunca mais voltaram. Ah, professor, mas ele tem alguém por ele? Sim, ele tem um tutor. Então, entenda comigo, esse jovem, ele vai pedir ao juiz a sua emancipação e o tutor será apenas ouvido. Então, para esse jovem que não tenha nem pai nem mãe, ele pode tentar uma emancipação judicial. E o tutor aí será apenas ouvido. Quem emancipa é o juiz por meio de sentença. E aí nós vamos ter ainda situações de emancipação legal, em que a própria lei olha para aquele sujeito que ainda não tem 18 anos e fala, nossa, mas embora você não tenha 18 anos, você já passou por isso na sua vida? Ora, eu, legislador, vou te emancipar. Estão lá nos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 5º. Então, você tem lá, emancipa-se pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior. E aí o inciso 5º traz uma última hipótese, que é aquela em que a pessoa já trabalha, ela tendo ali no mínimo 16 anos, ela já trabalha, ela se mantém ali com a economia própria, às vezes ela é até arrimo de família, ela também será emancipada pela lei. Então, note que são situações graves que acontecem na vida daquela pessoa que ainda não tem 18 anos. Casamento, exercício no emprego público efetivo, colação de grau num curso de ensino superior, a pessoa já trabalha, isso tudo é situação de emancipação operada pela lei. Bom, lembrar dos casos aí de emancipação, eu quero olhar agora para o negócio jurídico e eu quero te lembrar dos defeitos. Isso mesmo, o negócio jurídico, ele
pode se manifestar como defeituoso, e quando eu falo em negócio jurídico, eu posso ter, por exemplo, um contrato. Contrato é um negócio jurídico bilateral, não é mesmo? Mas eu posso ter, por exemplo, um negócio jurídico unilateral, um testamento foi cobrado em prova de analista jurídico do MP de São Paulo já. Mas, enfim, quando eu olho para o negócio jurídico, aquele negócio jurídico ele pode apresentar algum defeito. E quando eu falo de negócio defeituoso, ou eu estou olhando ali para uma situação de vício do consentimento ou de vício da vontade. Vamos falar sobre isso. Vamos nos lembrar que nos vícios do consentimento, também conhecidos como vícios da vontade, a gente tem um sujeito que, ao fazer um negócio, de dentro dele sai uma vontade que não corresponde à sua vontade real. As situações de vício do consentimento ou de vício da vontade são elas: erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Então, é tudo situação de vício do consentimento. E você tem que se lembrar que, para todas essas situações, o negócio é anulável. Há um prazo decadencial para se reclamar essa anulação, que está lá no artigo 178, que é um prazo de 4 anos. Então, pintou aquele problema em prova de negócio inquinado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, o negócio é anulável no prazo de 4 anos, chamando muito a sua atenção para você não confundir lesão com estado de perigo. Na lesão, que está lá no artigo 157, o sujeito está desesperado, faz um péssimo negócio, por exemplo, ele vende a casa dele pela metade do valor, mas para quê? Para pagar um credor, para resolver um problema de natureza financeira, porque o credor, por exemplo, ia requerer a falência dele, ele desesperado vendeu a casa pela metade do preço. Isso é lesão. Induz a anulabilidade no prazo de 4 anos. Não confunda a lesão com um vício que se parece muito com ela, mas tem um traço aí que vai chamar a atenção para distinguir. O quê? No estado de perigo, que está lá no artigo 156, você tem uma pessoa que também faz um péssimo negócio. Mas ela faz um péssimo negócio para quê? Para salvar a uma vida. E isso muda tudo. Então, por exemplo, aquela pessoa que assina um contrato num hospital para operar ali o marido, o filho dela, numa cirurgia de urgência. Habitualmente, o hospital cobrava 10 mil para fazer a cirurgia, só que agora está cobrando 500 mil reais. Aí essa mulher, essa mãe, vai e assina. Note comigo que nós temos aí uma pessoa que age em estado de perigo. Então, o desespero aqui é para salvar uma vida. Outro detalhe interessante, para que se configure o estado de perigo, está lá no 156, a outra parte tem que saber do seu desespero. Isso é exigido pelo artigo 156. Se você se lembrou aqui comigo dos vícios do consentimento, vamos falar dos vícios sociais um pouquinho. É possível que aquele negócio se apresente como defeituoso? Por quê? Porque ele padece ali de um vício social. E quando a gente fala em vício social, nós vamos nos lembrar da fraude contra credores e da simulação. Fraude contra credores a partir do artigo 158, então é aquele sujeito devedor que dilapida o seu patrimônio. Por exemplo, ele vende coisas que ele tem, ele dá coisas que ele tem, ele é devedor para outras pessoas para frustrar o futuro recebimento de um crédito. Essa pessoa age em fraude contra os seus credores. Claro que vale lembrar que se essa pessoa dispõe de seu patrimônio, mas para sua própria subsistência, isso está no artigo 164, se ela dispõe de patrimônio para sua própria subsistência, não é caso de anulação, não. Tá? Fique atento a isso, é o artigo 164. Mas agora, ela é devedora e vai dilapidando patrimônio para frustrar recebimento de crédito, isso é fraude contra credor, sim, e o credor pode reclamar a anulação daquele negócio por meio da ação pauliana ou revocatória no prazo decadencial de 4 anos, aquele mesmo prazo lá do artigo 178. Agora, de outro lado, há um outro vício social, que é a simulação. Na simulação, há um intencional desacordo entre a vontade manifestada e o resultado. Como assim? Imagine uma pessoa que não possa praticar determinado ato e aí ela interpõe alguém, coloca alguém para praticar aquele ato por ela. Imagine um homem casado que não pode ali doar bens para sua amante, aí ele simula uma compra e venda. Ora, nós temos negócios aí simulados. E a simulação, eu vou te contar que é o vício mais gravoso que nós temos. Por quê? Porque ela é pior.
ela é conduzida a uma sanção pior do que a da anulabilidade. A simulação resulta na nulidade. E quando a gente fala em nulidade, nulidade não há prazo para se reclamar a declaração de nulidade. O artigo 169 vai dizer para a gente que o negócio nulo não convalesce com o decurso do tempo, não se cura com o decurso do tempo. Então, o juiz de ofício pode, inclusive, declarar nulidade. Nulidade MP pode reclamar. MP pode reclamar a declaração de nulidade. MP não pode reclamar anulação. MP não pode reclamar anulação. Agora, declaração de nulidade, nas hipóteses de nulidade, e simulação é um caso de nulidade, as hipóteses de nulidade estão lá no 166 e 167 do Código Civil. A simulação é um caso de nulidade. MP pode reclamar declaração de nulidade. E não há prazo para tanto. Por quê? Porque aquilo ali atinge a interesse público. Olha que interessante, não é mesmo? Bom, indo além, eu quero falar um pouquinho aqui de direito das obrigações com você. Quando a gente fala em direito obrigacional, direito das obrigações, quando você olha para a obrigação, você tem um credor de um lado e um devedor do outro, correto? Esse devedor, ele pode estar diante ali de uma obrigação de dar uma coisa certa, em que a coisa está perfeitamente determinada, uma obrigação de fazer, em que esse devedor tem que desempenhar uma atividade, tem que fazer algo, ou até mesmo uma obrigação de não fazer, em que esse devedor vai cumprir com a sua obrigação se abstendo, não é mesmo? Você está lembrado disso, dos objetos das obrigações? Dar, fazer e não fazer. Eu quero lembrar especificamente do descumprimento de uma obrigação de dar uma coisa certa, em que a coisa está ali perfeitamente determinada, do descumprimento de uma obrigação de fazer, em que o devedor tem que fazer e ele não faz, ou do descumprimento de uma obrigação de não fazer, em que ele não poderia fazer, ele foi lá e fez. Por exemplo, ele não poderia violar o segredo da empresa e contou o segredo da empresa. Em todas essas situações ele descumpriu, não descumpriu? Tá, beleza. Mas e daí, professora? Daí que a pergunta é, quais serão os efeitos? Para você alcançar os efeitos, o enunciado da questão tem que te contar como que aquela pessoa descumpriu. Se ela descumpriu com a sua obrigação com culpa ou sem culpa. Porque se ela tiver descumprido sem culpa, a obrigação será simplesmente resolvida, extinta. Agora, se ela tiver descumprido por culpa dela, note que ela vai ter, a obrigação será resolvida sim, mas ela vai ter que indenizar o credor em perdas e danos. Então, a ideia de perdas e danos no direito obrigacional se vincula à noção de culpa. E quando eu falo de culpa no direito civil, é a culpa lato sensu, claro, né? É a culpa em sentido amplo, que abrange tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito. O dolo, quando a pessoa busca o resultado, ou a culpa em sentido estrito, quando ela acaba alcançando aquele resultado, mas ela não buscava aquilo ali, não é mesmo? Isso é culpa lato sensu. Então, no direito civil, quando a gente fala, olha, descumprimento obrigacional, verifica se o devedor agiu de forma culposa. Culpa lato sensu. Pode ser dolo ou culpa em sentido estrito, ok? Se o devedor, ao descumprir, se ele tiver descumprido por culpa dele, ele vai ter que indenizar o credor em perdas e danos. E aí eu vou te contar um ponto bem interessante, que é o seguinte, que até apareceu também em prova de analista jurídico do MP de São Paulo, que é a questão da cláusula penal, da multa contratual. Ah, mas o que é isso? Cláusula penal, multa contratual. É possível que o contrato feito entre as partes já estabeleça uma multa contratual, que é a famosa cláusula penal. Multa contratual ou cláusula penal é a mesma coisa, que está no Código Civil do 408 até o 416. E quando a gente fala em cláusula penal, entenda comigo de início, essa cláusula penal, essa multa, ela vai prefixar, ela vai pré-liquidar perdas e danos em caso de descumprimento culposo. Então você fala assim comigo, professor, eu aprendi que devedor só arca com perdas e danos se tiver descumprido de forma culposa, tá certo? Tá certo. Aí você vai além comigo. O credor pode exigir perdas e danos nessa circunstância? Pode. Vai além comigo no raciocínio. Se naquele contrato já havia uma multa, essa multa vai facilitar e muito a vida desse credor. Por quê? Porque aquela multa ali já representava uma pré-fixação, uma pré-liquidação de perdas e danos. Ah, mas e se não tinha multa no contrato e houve um descumprimento culposo? Credor pode exigir a indenização por perdas e danos, mas o credor terá mais trabalho.
Percebeu a diferença? Então, se houver já a multa, a cláusula penal, aquilo facilita a vida da parte inocente para cobrar as perdas e danos, porque as perdas e danos já estão pré-fixadas, pré-liquidadas. Quando a gente fala em cláusula penal, a gente tem a cláusula penal moratória, que é para o caso de mora ali, do atraso. Nós temos a cláusula penal compensatória, que é para uma situação de inadimplemento absoluto, ou seja, não há um mero atraso, há um total descumprimento da obrigação. Então, você pode colocar essas cláusulas aí, cláusula penal moratória para o atraso, cláusula penal compensatória para o inadimplemento absoluto, que é o total descumprimento da obrigação, tudo bem. Mas se você já entendeu isso comigo, a pergunta é, professora, imagine que eu vou, então, eu credora, parte inocente, vou cobrar a multa que está lá no contrato, só que eu sofri um prejuízo a mais, para além da multa. Professora, eu quero uma indenização suplementar conforme está aí na tela, professora, que você colocou para a gente. Eu posso exigir uma indenização suplementar além da cláusula penal? Cuidado, você só pode exigir a indenização suplementar, está lá no parágrafo único do 416 do Código Civil, artigo importante. Você só pode exigir essa indenização suplementar se o contrato tiver autorizado previamente. Se ele não tiver autorizado previamente, você não pode exigir essa indenização suplementar. Fique em alerta para isso, tá bom? Ótimo. Além disso, o Código Civil de 2002 traz a possibilidade, no artigo 413, de, mesmo que a cláusula penal tenha sido prefixada dentro dos tetos, por exemplo, cláusula penal para pagamento de condomínio que você atrasou. O Código Civil de 2002 traz ali um limite de 2%. Isso também já apareceu em prova de analista do MP de São Paulo. Veja comigo que a pessoa atrasou o condomínio ali, ela mora num condomínio edilício, atrasou, vai pagar atrasada, ela vai pagar o valor que ela devia, mais no máximo 2%, que isso é um limite, um teto que a lei traz. Mas o que eu quero te falar? Eu quero cogitar do seguinte, vamos imaginar que aquela cláusula penal tenha sido fixada dentro dos tetos. E existirão aí vários tetos, vai depender da relação jurídica que está por detrás daquilo. Por exemplo, relação de consumo. O teto é 2% para a cláusula penal moratória. Mas, enfim, onde que eu vou chegar com você? Vamos imaginar que a cláusula penal foi fixada ali no contrato dentro dos tetos. Mesmo assim, o artigo 413 do Código Civil traz a possibilidade de o juiz colocar o dedinho dentro daquele contrato e reduzir a cláusula penal buscando equidade. Por equidade, buscando justiça. Claro que o juiz vai observar ali as peculiaridades do caso concreto, mas é possível essa redução equitativa da cláusula penal, está lá no 413. Além disso, eu quero te lembrar aí, a gente já vai rumando aqui para o final da nossa aula, da nossa revisão, eu quero te lembrar do credor putativo. Você está lembrado do credor putativo que está lá no artigo 309 do Código Civil? Credor putativo é aquele sujeito que a todas as luzes se porta como credor. Ou seja, naquele caso concreto, ele ia enganar qualquer um ia cair naquela esparrela e ia pagar a esse credor putativo. A pergunta que eu te trago é, devedor de boa fé que paga ao credor putativo, esse pagamento deve ser considerado como válido? O que você acha? Resposta, sim, esse pagamento deve sim ser considerado como válido. Perceba comigo que, a essa altura, você deve pensar, professora, mas não era o credor verdadeiro, e eu sei da regra do pagamento indevido, aquela regra geral de que quem paga mal paga duas vezes. Realmente, existe essa regra geral, que vai dizer que quem paga mal paga duas vezes. Mas esse artigo 309 funciona como uma exceção a essa regra geral. Realmente, quem paga mal paga duas vezes. Mas se você pagar mal a esse cara que é capaz de enganar qualquer um, o credor putativo, o seu pagamento será considerado como válido, sim. E o devedor não terá que pagar duas vezes. O credor putativo, veja bem, é que irá responder por aquilo ali. Então, o credor verdadeiro, ele não pode cobrar do devedor. O credor verdadeiro, ele vai cobrar lá do credor putativo. Se vai receber, eu não sei. Mas cobrar do devedor não pode, porque o pagamento foi considerado como válido. E para fechar a nossa revisão, eu quero te lembrar de uma lei lá de 2024, que mexeu em alguns pontos do Código Civil, a Lei 14.905,
essa lei mexe nos juros legais, lá no artigo, sobretudo nos juros legais. Essa lei mexe no artigo 406, eu quero que você leve na ponta da língua esse 406 para essa prova de analista do MP. O que o 406 traz para a gente? Ele traz os juros legais. Vamos nos lembrar que os juros legais, eles têm cabimento quando as partes não convencionaram os juros. Então, as partes podem convencionar ali o percentual de juros que terá incidência. Mas se as partes não convencionaram, vamos nos valer dos juros legais. E existia uma discussão. Qual era o percentual que estava no 406? A Lei 14.905 põe fim a essa discussão dizendo o seguinte, olha, a taxa para os juros legais é a taxa Selic. É a taxa Selic. Acontece que, como nessa taxa Selic, Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Como dentro da taxa Selic, no seu bojo, já há ali um índice de correção monetária, e correção monetária é diferente de juros, o parágrafo 1º do 406, com redação dada por essa nova lei, vai dizer que nós vamos considerar a taxa Selic, sim, não é a taxa do Código Tributário Nacional, é a taxa Selic, subtraída, deduzido o IPCA. IPCA é um índice de correção monetária. Então, note que, qual é a taxa para os juros legais? Decora para mim, taxa Selic menos IPCA. Tá, outro detalhe interessante está no parágrafo 3º do 406. Professora, e se a taxa Selic apurada ali apresentar, naquele período, apresentar um resultado negativo? Nós vamos considerar, para efeitos de cálculo, zero, o valor zero. Então, está lá no parágrafo 3º do 406, ok? E aí, essa lei também de 2024, ela traz outro ponto importante, que é sobre a correção monetária. Correção monetária. Corrigir monetariamente, não tem nada a ver com juros isso, correção monetária é outra coisa. Atualização monetária ou correção monetária tem por objetivo apenas atualizar o valor da moeda. Tá, e daí, professora? E daí que quando a gente fala em correção monetária, existem vários índices de atualização monetária no nosso país. Nós vamos ter com essa lei a inserção do parágrafo único do 389 do Código Civil. Parágrafo único do 389 leva para a sua prova também. Veja, esse parágrafo único vai dizer o seguinte, olha, vamos olhar no contrato se estabeleceram ali, se escolheram o índice de correção monetária. Se não houver essa informação, o índice que será aplicado será o IPCA, que é um índice aí estabelecido pelo IBGE, apurado pelo IBGE, tá bom? Então será o IPCA. Fique atento para essas alterações. Bom, com isso eu me despeço aqui de você. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil. Vou fechar aqui a tela para eu aparecer aqui para você por completo, para me despedir de você que se prepara aí para essa prova de analista jurídico do MP. Um grande cargo, tá? Um grande cargo do Ministério Público de São Paulo. Estou aqui na torcida por você e seguimos juntos aqui com o Foco Total. Um afetuoso abraço. Sucesso! Tchau, tchau!